Irmão de Tiago, aos chamados e santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo, misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando eu vos escrever com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade vos escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos, porque se introduziram furtivamente alguns aos quais já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Igreja, pode tomar assento em nome de Jesus. Se você pode, mantenha a sua Bíblia aberta, amém? Eu peço a igreja de ter um pouco de paciência, porque eu creio que essa palavra vai falar aos nossos corações, amém? Peço ajuda ao irmão Cauã em nome de Jesus, que mantenha essa carta, essa epístola de Judas aberta, porque nós vamos percorrer alguns versículos aqui em um breve resumo, amém? No nome do Senhor Jesus Cristo, como prefixo e saudação. Queridos irmãos, essa é uma carta de Judas, como nós limos aqui e meditamos nesses versículos aqui, que foi voltada para a igreja, aos santos e santificados, irmãos em Cristo Jesus. Não foi para todos, mas essa carta foi escrevida desde o primeiro século para exortação da igreja do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Que estava sofrendo perseguição, mártires e um falso ensino naqueles tempos, o tempo dos apóstolos, depois se aparecer. O objetivo de João aqui nessa carta não era a glória dele, a glória dos homens, mas a glória de Cristo Jesus, o teu Salvador. Ele se apresenta como servo de Jesus, irmão de Tiago. E o que me chama a atenção, que Judas, no ministério de Jesus, ele não cria que Jesus era o Messias, enviado de Deus. Ele era irmão de Cristo Jesus, mas os seus olhos espirituais não foram abertos, porque ele rejeitava a Cristo. Quem se lembra daquele episódio que Maria chegou numa casa onde Jesus estava no templo, anunciando o reino de Deus? Maria com seus irmãos, Judas e Tiago. E alguém chegou na porta e disse: Senhor, mestre, para um pouco, porque a sua mãe, os seus irmãos estão lá fora da casa, estão querendo que o Senhor vos atenda. E Jesus se entristeceu. Jesus desprezou aquele chamado, aquela atenção. Jesus não deu crédito, mas Jesus disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? O meu irmão, a minha mãe, o meu pai, ou seja, é aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus atribuiu a minha família àqueles que estão aqui, que fazem a minha vontade, que se deleitam na minha lei, que me amam verdadeiramente, que não negam a sua fé, que creem que eu sou enviado de Deus. E Judas, ele não acreditava no ministério de Jesus. Mas depois da ressurreição de Jesus, depois de todos os fatos, todos os acontecimentos, Judas caminhava de lado, observava as obras do teu irmão, sabia que no fundo ele era enviado de Deus, mas o seu coração ainda não foi despertado pelo Espírito Santo de Deus. Mas depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, do seu grande poder, da consumação da sua palavra, da confirmação,
Judas, Tiago, creiam em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E já estava do lado dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. Agora ele se apresenta humildemente, não como irmão, mas com seu coração movido de temor, como servo do Senhor Jesus, irmão de Tiago. Queridos, a verdadeira identidade do servo de Deus não é se aparecer, não é se vangloriar com os dons que Deus te deu, mas é usar os dons que o Senhor te dotou e concedeu para contribuir para a glória do reino de Deus. No livro de Jó, no capítulo 42, versículo 5, diz a palavra que Jó vai dizer: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem de fato, de verdade. Por isso me humilho, me menosprezo com meu rosto no pó e na cinza. Essa é a verdadeira identidade do servo. Glória a Deus, aleluias! Meu Deus! Só uma coisa, em conhecer a Cristo, o seu Senhor, o seu Salvador. Esse é o deleite do homem e da mulher de Deus. Queridos, Judas faz um prefixo de saudação para a igreja escrever essa carta, se apresentando como irmão de Jesus e já ministrando misericórdia e paz, amor sejam multiplicados sobre todos vós. Ele foi movido a escrever no versículo 3 acerca da salvação que era comum naquele momento, para que os irmãos perseverassem na doutrina de Cristo, no evangelho ao qual foi ensinado. Mas ele foi movido por uma grande necessidade, meus irmãos, de agora vos exortar a igreja, preparar a igreja a batalhar pela fé, no versículo 3, que uma vez lhe foi entregue aos santos. A igreja uma vez foi entregue pelo Senhor, por Cristo, no seu ministério, na sua consumação, quando ele se entregou no Calvário, quando ele deu aos apóstolos a missão de levar o verdadeiro evangelho da cruz, que glorifica a Deus que está nos céus, que salva o homem, que liberta, que transforma, que restaura, que faz todas as coisas. Então agora ele vai ser motivado pela uma força dentro de si para exortar a igreja a batalhar, pelejar pela fé. Agora no versículo 4, o que está acontecendo aqui no primeiro século, no início da igreja primitiva? Judas agora vai com todo fervor, com todo vapor, defender o evangelho, a doutrina do seu Senhor, do seu mestre, e dizer para a igreja que perseverassem através da fé que uma vez lhe foi entregue aos santos, e dela não se apartasse, porque é somente essa fé que vos leva a Deus, é somente essa palavra que transforma o homem. Ele vai exortar no versículo 4 aqui. O irmão pode colocar em nome de Jesus também? Glória a Deus, aleluias! Judas, ele esclarece acerca dos falsos mestres que estavam infiltrados dentro da igreja, estavam no meio do povo, e ali eles convertiam a graça do nosso Senhor em dissolução, em outras palavras dizendo, em libertinagem. Homens que eram privados da verdade, homens que não tinham comprometimento com a palavra de Deus, mas eles faziam da graça libertinagem, ou seja, diante dos seus discursos, diante das suas apresentações, eles negligenciavam o verdadeiro evangelho de Cristo, mas eles apresentavam um falso evangelho. Nós vivemos agora o discurso dos falsos profetas que estavam infiltrados na igreja. Nós vivemos o tempo da graça, assim como hoje. Jesus levou o nosso pecado como Cordeiro de Deus. Então não importa para Deus o que nós fazemos. Podemos viver uma vida lá qualquer, de qualquer jeito. Eles eram homens sensuais. Eles eram homens corruptos, privados, com a mente cauterizada acerca da verdade. Eles eram homens adúlteros, que se deitavam com mulheres, que escandalizavam a obra missionária dos apóstolos, que colocavam o povo contra o ensinamento verdadeiro de Cristo.
E Judas agora vai exortar o povo a não dar ouvido a esses falsos mestres que estavam infiltrados dentro ou no meio do povo, com bons discursos eloquentes, com palavras massageadoras, que agradam o ego das pessoas, que faz as pessoas se sentirem bem. Como muitas das vezes vemos pessoas falar: eu não vou naquela tal igreja porque ali tem a sã doutrina, e quando eu vou ali eu não me sinto bem, mas eu vou num lugar que ninguém fala de pecado. Por quê? Porque a mensagem que está sendo ali propagada não é o evangelho de Cristo, não é a verdade que liberta, não é a verdade que confronta o nosso ego, o nosso orgulho, o nosso pecado. Mas Deus, aleluias! Meu Deus! Do falso apóstolo, do falso profeta que nos coloca contra a lei de Deus, contra a vontade do Senhor. Queridos, eu quero dizer para você, como os apóstolos aqui, o servo do Senhor Judas estava defendendo a fé dos santos da igreja, estava exortando aquele povo. Nenhuma perseguição que o povo sofria destruía a igreja do Deus vivo, mas fazia ela crescer, ela perseverar e se humilhar diante do Senhor e focar na coroa da glória. Mas as heresias, os falsos ensinamentos, isso destruía a igreja do Deus vivo. E pelo Espírito Santo de Deus, Judas foi motivado a exortar o povo para não dar ouvido a um falso evangelho. Para o quê? Para não serem destruídos, para não perderem a salvação, a fé que uma vez foi entregue, como diz aqui no capítulo 3, uma vez foi entregue aos santos. E eu quero advertir a igreja, eu quero exortar a igreja aqui nessa noite a tomar muito cuidado com isso. Sermos cautelosos. Nenhuma perseguição, nenhum